novamente, então, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A gente vai ler do 12 até o 12 e o 13 só, por enquanto. Depois a gente vai dar continuidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Bom, e aí, o versículo base que nós temos, né, da série de estudos, não precisa abrir, não, eu abro, só. Hebreus 12, capítulo 1, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos orar de novo, gente? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar, Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, esse tempo na Tua mão, Senhor Jesus, para que o Senhor tome, Pai, conforme lhe apraz, Senhor Jesus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Todos nós somos simples instrumentos aqui, Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, que possa realmente ouvir o falar do Senhor, Senhor Jesus. E não simplesmente falar do intelecto, Pai, do entendimento humano, Pai, mas do Teu trono, Pai, do Teu Espírito, Senhor Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, que possa haver revelação, Senhor Jesus, no nosso coração, que possamos sair daqui transformados, Pai, e com algo da parte do Senhor nas nossas mãos, Senhor Jesus, e nos nossos corações, Pai, para nos apegarmos com firmeza, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, que o Senhor abençoe aqueles que estão vendo pela internet, Senhor Jesus, nossos irmãos em santos, Pai, que o Senhor abençoe cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? Bom, gente, abrimos aí no capítulo 4, mas você viu que não é para falar do descanso novamente, né? Não é exatamente do descanso que a gente vai falar. A gente vai tocar nesses assuntos também, mas é para a gente voltar um pouquinho e ver alguns pontos que, né, como é muita coisa, eu creio que é muita coisa, como a gente falou do descanso aquele dia, e o Lucas pegou um pouco mais para trás do capítulo 3, né, como é bastante coisa, ele não focou diretamente esses versículos que a gente vai tratar hoje. Então é uma oportunidade de a gente voltar e tratar, né, assim, e levantar alguns pontos aqui, né. A ideia é nós falarmos aqui do quê? Da importância da palavra, né, na carreira proposta, né? O papel da palavra na carreira, né? A gente fala desse valor da palavra e fala também da eficácia da palavra e de alguns pontos específicos de ação dessa palavra no nosso coração, né? O que essa palavra faz por nós nessa carreira que nos está proposta aí, nesse caminhar da carreira, né? E esses versículos são riquíssimos. A gente está vendo aí que são 2 versículos, mas na verdade tem muita coisa aqui para a gente tirar e aprender, né? E da parte do Senhor. E eu creio, né, irmão, e estou convicto disso, que tem alguns pontos aqui que, né, a gente não quer mistificar as coisas além, né, demasiadamente, mas a gente também não pode ignorar os desígnios, né? Tem algumas questões aqui importantíssimas para a Igreja de Deus e que certamente o inimigo se levanta quando a gente toca nesse assunto aqui. Vocês vão ver muito bem, né? O versículo 12, vamos lá, a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Primeiro ponto para a gente olhar aqui, né? Ela penetra até o ponto de quê? De dividir alma e espírito, né? Por que dividir alma e espírito, gente? Alguém tem uma ideia? Por que a alma e o espírito precisam ser divididas? É o eu carnal e o eu Cristo. Sim. O espírito é o que nos liga a Cristo. E a alma é aquilo que nos liga ao nosso ego. Sim. Perfeito.
A gente vai ver bem isso, é bem isso mesmo, né? Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quão importante é essa questão e fundamental na nossa carreira cristã, no caminhar nessa carreira, né? A gente vai se deparar muitas vezes com isso, né? E por isso eu disse que, né, tem uma oposição quando a gente vai tratar nesse tipo de assunto, porque é de vital importância para nós na carreira. É fundamental isso na vida cristã, né? Bom, vamos lá. Para a gente compreender isso, o que significa esse dividir alma e espírito, a gente precisa primeiro dar uma olhada, né, lembrar de algumas coisas, de algumas questões, né? A gente é feito do quê, né? Que o Senhor nos diz: corpo, alma e espírito, né? São os três que compõem o nosso corpo, né? O Senhor nos fez assim, né? Eu só vou ler, quando for algum versículo para abrir, eu dou um toque, daí a gente abre lá. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, espírito e alma sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente vê o Paulo citando os três juntos ali, a gente vê isso bem claro, né? O que é o espírito, né? O espírito é onde Deus habita, é por onde o meio pelo qual a gente tem comunhão com o Senhor, né? É por esse meio que o Senhor tem comunhão conosco, que Ele se comunica conosco. É onde, quando a gente crê em Jesus e o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, ali é o lugar dele, né? Ali é a casa dele, é no nosso espírito, né? A alma é o quê? A Bíblia já deu um bom caminho. A alma é o caráter, é o nosso caráter, o nosso ego, são as nossas vontades, por onde estão todas essas coisas, né? Os desejos, né? Os nossos sentimentos, né? A emoção, todas essas coisas. O pensamento, exatamente. E o corpo? O corpo é um meio pelo qual a gente tem contato físico com o mundo, né? Na verdade, espírito, alma e corpo. O corpo é um meio para expressar, né, o que tem dentro, né? É um meio que a gente tem contato com o mundo, pelos 5 sentidos, de várias formas e tal, mas é um meio que a gente tem, é um meio de expressão, né? Enfim, no propósito original de Deus, era o quê? O Espírito de Deus no Espírito do homem, né, governasse a alma. Esse é o propósito original de Deus, né? O Espírito de Deus no Espírito do homem governando a alma, né? Do homem ali, o sentido submissa, a alma totalmente submissa, né? E o corpo também, né? Em consequência. O que acontece? É como se a alma fosse um invólucro, né? Ela reveste o espírito, né? A alma está em volta ali do espírito, né? E a alma, em nenhum momento foi proposta de Deus que a alma governasse, que ela tivesse o controle sobre as coisas, né? Que ela fosse aquela que dirigisse, né? E tem uma questão fundamental para a gente entender nisso. Depois da queda, o que acontece? A alma começa a governar. A alma começa a governar. E tem um outro ponto. O espírito morre. Ele entra em morte, né? Ele entra em estado de morte. Ou seja, aquele espírito, né? O pecado entra lá em Gênesis 3, o que acontece? Há uma separação, há uma morte. O que é morte? Separação, né? É morte. Há essa separação e aí a alma, né? Só que assim, não é só a separação, há a morte do espírito. Então aí a alma passa a ser aquela que predomina no nosso ser, né? E aí a gente caminhando, a gente vai ver o quê? As consequências dessa alma no controle, né? As consequências, que a gente vê em Gênesis 3, a entrada do pecado. O pecado passa a entrar, ele está ali dentro da alma. Aí entra o pecado, ele contamina aquela alma, né? E aí, a gente já vê em Gênesis 6, né, já a maldade do homem, que é quando Deus vai falar do dilúvio, né, de Noé e tal, a gente vê lá a maldade do homem, Deus fala que Deus olha aquilo e vê, olha o estado que chegou, né? Ele olha aquela maldade, então a gente já vê um aspecto aí. Maldade já no coração do homem, a alma humana. Já começa. E aquilo vai se propagando. Aí chega e se consuma ali, né? Como todos estavam naquele tempo, só Noé e a sua família. Ao ponto de ter só um temente a Deus ali. Aí a gente vai ver em Gênesis 11. A Torre de Babel. Já mostra a soberba do homem, né? O homem, dessa alma querendo... O ego, já entra bem o que a Bíblia falou do ego, né? O ego querendo controlar, querendo ter governo. E a soberba dele, de querendo fazer, né, a torre e tal. A gente vê o estado que chegou essa alma. E a consequência, né, dessa separação, né? A alma no controle de todas as coisas, né? Mas o que acontece? Quando a gente recebe o Senhor Jesus, né, recebe a Cristo no nosso coração, o Espírito Santo vai habitar no nosso
Espírito. O que acontece com o nosso espírito? Que estava morto. Ele nasce de novo. Ele é regenerado. Ele volta à vida. Ele volta. Né? Ele vem e está lá de novo. Agora está o espírito novamente e a alma. Os dois lá. Né? O que acontece? Agora nós temos um caso interessante. É isso que a gente vai observar. Né? Efésios 2:1 diz exatamente isso. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Né? Agora, a questão é diferente. Esse espírito volta, mas quem estava no controle? Quando ele chega lá, ele encontra quem controlando tudo? A alma, né? Ele encontra a alma. E agora, o que a gente pode pontuar é que temos agora duas naturezas. Né? Uma carnal, e uma espiritual, e uma celestial. Né? A natureza de Deus ali em nós, né? A espiritual no espírito e a carnal na alma. Né? Esse processo da alma de Gênesis 3, entra o pecado, toda a alma vai se tornando o quê? Totalmente carnal. Né? A gente pode dizer que lá, antes da queda do homem, a comunhão que Deus tinha, e a alma era sujeita a todas aquelas coisas, a alma também era espiritual, ela tendia, ela era submissa ao espírito, ela servia ao espírito. Né? Mas aos poucos ela foi se tornando carnal, a carne foi se aflorando, e agora esses dois estão no mesmo ser, né? Só que quem não deveria controlar está controlando, e agora chega um que o Espírito Santo, o Senhor vai fazer essa obra na nossa vida, concorda ou não, irmãos? Ele vai tomar o controle. Para ele tomar o controle, entra em conflito, né? Ou seja, a gente tem um conflito aí que vai acontecer. O que isso gera? Esses dois vivendo aí em um, né? O espírito e a alma, só que a alma totalmente carnal, no controle, e o Espírito de Deus agora vivendo. O que isso pode gerar? Uma guerra, exatamente. Conflito, confusão, né? Inconstância, né? Nós somos totalmente inconstantes na vida da alma, vivendo pela alma. Hora a gente quer, hora a gente não quer, hora a gente gosta, hora a gente não gosta, né? A gente oscila o tempo todo. A gente está o tempo todo nessa batalha, né? Com esse espírito, e esse espírito que assumiu o controle da alma. O controle que não deveria ter sido assumido pela alma, e a alma assumiu. O homem se tornou independente. Essa alma ela acha que sabe o que tem que fazer, ela quer controlar tudo, ela quer ter o governo de todas as coisas, né? Gálatas, Paulo escreve essa luta, né? Que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Sim, o espírito milita, né? Que ele fala, um milita contra o outro, é uma batalha realmente, né? É uma batalha. Então a gente vê, irmãos, aí já. E outro ponto que Satanás se beneficia muito dessa mistura, né? Enquanto essa alma ainda está no controle, o espírito está lá, mas essa alma está no controle, Satanás sabe muito bem disso. E ele vai se aproveitar dessa guerra. Exatamente. Ele alimenta, a gente faz algum tipo de concessão também, e aí começa a alimentar essa alma, e ela vai alimentando, e ora ela está muito mais forte que o espírito, e chega num ponto que o espírito está totalmente sufocado. Né? Isso que a palavra também vai dizer, em Efésios, não apagueis o espírito. Né? Fala de apagar, ele pode ser apagado, como se fosse uma luz, né? Ele pode ser sufocado. Bom, temos claro diante de nós claramente a necessidade de ser dividido. Por quê? Eles dois não só estão habitando separadamente, eles se misturaram. Então, quando a gente conhece a Cristo, a gente acha que a gente tem uma grande confusão, né? A gente não sabe o que é do Senhor, o que não é, se foi Deus que falou, se não foi Deus que não falou, se é espiritual, se não é espiritual, a coisa está misturada, né? Um exemplo é no serviço do Senhor. Quando a gente vai servir o Senhor recebe para o serviço de Deus, na obra do Senhor, aquilo que vem do Espírito. Só que quando a gente está misturado com essa alma que está impura, que está contaminada, para Deus aquele serviço pode ser até um desserviço, né? Porque não é espiritual. Né? Deus não quer nada da carne, Ele quer do Espírito. Né? Bom, a alma deve ser submissa ao Espírito. A alma vai resistir. Certamente, ela não quer entregar, ela não vai entregar tão fácil, como o Saulo disse. Ninguém chega lá e entrega uma guerra sem primeiro ter lutado e muito. E muito. Né? Bom, claramente, só a cruz pode operar essa divisão no espírito. Separar a alma e espírito. E aí a gente volta lá para o versículo que ele consegue ver. E penetra até o ponto, aonde até essa espada, ela vai até onde ela vai. Ela vai até o ponto de dividir alma e espírito. Ela trazer essa divisão, né? Porque quando ela divide, ela deixa muito claro quem é quem, nós vemos quem somos, né?
Mas quando a gente entra no caminho e conhece o Senhor, e esses dois estão habitando junto ali, misturados, o tempo todo a gente vive uma confusão. Você quer um exemplo? Quando a gente entra nesse começo aí de vida cristã, a gente está naquela confusão. Não no começo, né? Mas volta e meia a gente vive essas... Tenta compartilhar com o irmão do mundo tudo aquilo que você tem vivido. Os problemas, os dilemas, o pecado, o que tem acontecido. Você não sabe explicar muito bem o que Deus tem feito, a pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, você está louco. Ficou louco. Você ficou louco. Por quê? São duas naturezas, né? Duas naturezas distintas, vivendo numa só, misturadas ali, é uma confusão total. Né? Bom, a cruz precisa operar nessa alma, né? Precisa gerar o quê? Morte nessa alma. Né? Precisa gerar morte. É a cruz que vai entrar e vai operar esses dois aspectos. Né? Ela entrou, ela operou lá vida no espírito. E na alma ela tem que operar o quê? Morte. Sempre ação dupla, né? Por isso que essa espada tem 2 gumes, não é à toa que ela tem 2 gumes. É para operar profundamente até o ponto, né, de dividir alma e espírito, e gera morte e vida. Né? Só que essa morte que ela gera na alma, né, isso eu fiquei um bom tempo em muitas reflexões que não entendeu, mas o que é essa morte? Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo lesado por Deus. Né? Ah, Deus está roubando meus talentos, está roubando minhas vontades. Esse negócio de morrer, de ir para a cruz, vai anular, eu não vou existir mais. Né? O apego à alma e o ego faz isso. Mas aí eu não vou mais. Os meus sonhos, e meus sonhos, e os meus isso, os meus aquilo, e os meus objetivos. No final das contas a gente entra em parafuso e entende que Deus quer anular a nossa vida, que Ele quer exterminar, e Ele quer viver em nós. Que aquele Cristo vive em mim, que Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente olha aquilo e fala, nossa, mas eu então não vou viver mais, é Cristo que vai viver. Porque a gente está totalmente contaminado pela carne, a gente não consegue enxergar. Porque essa alma ela não vai ser exterminada, o objetivo de Deus não é de exterminar, mas de submeter essa alma, né? De levar ela à morte, de subjugar ela, botar ela num lugar que ela deve, a serviço do Espírito. Né? Deus não vai tirar a alma. Né? Vários versículos que a gente vê, a salvação da alma, a salvação das vossas almas. O objetivo é o quê? Salvar a alma. Essa alma está perdida. Ela está em... E a divisão, né? A espada vem e faz a divisão, separa espírito e alma e tem que operar. Né? Drasticamente nessa alma aí. Esse que é um ponto crucial. Né? Sobre essa questão, né, de dizer que a alma não é exterminada, não é anulada, de fato, né? Um irmão chamado T. Austin Sparks, ele escreveu o seguinte: o maior valor da alma está em servir, não em dominar. Mas até que seja quebrantada, a alma deseja ser senhor. Mas pela cruz pode se tornar um servo muito útil. Interessante, né? Ele coloca bem clara essa posição que a alma tem, né? E essa importante posição, né? Deus não quer destruir o nosso caráter, o nosso sonho. Ele quer simplesmente nos colocar nele, no lugar que ela deve estar. Exatamente. E como que isso é possível? Pela cruz. Mas aqui, no texto. Pela palavra. Unicamente, vai fazer em nossos corações. É a espada entrando no meio dessa mistura toda, nessa bagunça, entrando, separando e operando profundamente. Porque ela é viva, eficaz. Exatamente. A alma é cega, não pode enxergar. Mas o espírito Sim. é o único que pode enxergar. Pode enxergar. Pode receber revelação, né? A alma não enxerga. Então, nesse nível que a palavra penetra, só o espírito vê. Só ele pode comunicar com o espírito. Paulo disse, né, que o homem natural não entende essas coisas espirituais. Alguns autores chamam, né, para a gente entender bem essa questão da alma, corpo e espírito. Por exemplo, o irmão Watchman ele vai dizer, né, o homem natural, né, como Paulo, e o homem espiritual. Em outros momentos ele escreve o homem interior e o homem exterior. Né? Então, quer dizer a mesma coisa, é o espírito e a alma. Deus operando no homem exterior e no homem interior, o tempo todo. Essa obra nas nossas vidas, irmão, de separação, de subjugar a alma, é fundamental na nossa carreira cristã. É fundamental. Fundamental. Na carreira, na corrida, a gente vai ter que estar muito atento. E eu acho que isso que o inimigo às vezes quer tirar da gente. A possibilidade que a gente tem de, pelo Espírito, olhar a alma separada do Espírito. Não achar que é tudo a mesma coisa. Porque o engano de alma e espírito, e aquela confusão, ela traz o engano de que a gente achar que é tudo a mesma coisa. E Paulo teve essa crise.
Né? Quando ele diz lá em Romanos 7, ele vai dizer, o bem que eu quero, não faço, mas o que eu faço? E ele está em confusão, mas ele fala, graças a Deus, né? Por Jesus Cristo, nosso Senhor, aí a obra da cruz, ele entende claramente, graças a Deus, Deus me... Mas muitas na vezes cruz. a gente se sente assim, né? Sim. Fazendo o que a gente... E essa confusão. Por isso que ele exorta, andar no Espírito, né? Mas para a gente andar no Espírito, essa alma tem que ter sido muito bem tratada. Tiago disse assim, Tiago 1:21, não precisa abrir não, tá? Eu vou ler. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha a salvação da alma, hein? A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago estava escrevendo lá para quem? A carta de Tiago, vocês lembram? Os irmãos estavam dispersos, estavam sendo perseguidos. Né? Mas era para quem? Para os irmãos, era para crente que ele estava escrevendo. Né? Ele estava dizendo para os irmãos, olha, acolha com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Eles já não eram salvos, já não eram cristãos. Mas Cristo precisava ser formado neles. Precisava acontecer uma obra lá nessa alma deles que precisava ser dividida, né? E o caráter dessa alma, como eu disse, a alma também é caráter, é ego, que nem viu disso, essa alma precisava ser transformada. É ali que vai ser trabalhado o caráter de Cristo. Pelo Espírito você vai trabalhar o caráter. Obviamente, irmãos, dói um pouquinho. Por quê? A espada vai entrar. O primeiro aspecto que ela vai operar, se a alma está no controle, é o quê? Morte. Ela vai operar a ressurreição nessa alma, se essa alma está totalmente, né? Então ele vai operar a morte na alma. Vai operar ali, vai tocar em coisas, em vontades nossas, e vai entrar em conflito. No caráter. Né? No caráter, exatamente. Vai trabalhar esse caráter, né? Vai transformar. Bom, vamos seguir no texto então. Né? Deu para entender, gente? Mais ou menos? Eu tentei fazer o melhor possível. A gente vai ver que essa espada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. São 2 gumes. Por quê? Novamente, só para a gente frisar. Operando alma e espírito. Para operar morte e ressurreição. Né? O pano de fundo desse texto aqui, do versículo, né, de todo Hebreus, como a gente tem visto, é o quê? É o sacerdócio levítico, né? Lá da época, a questão dos sacrifícios e tal. Em vários pontos ele vai falar desses fatos. Né? Ele vai lembrar o povo, ele vai usar daquilo para falar de realidades espirituais. Certo? A gente já tem visto isso sábado a sábado aqui. Né? E como é maravilhoso essas comparações. Né? Essas comparações lançam luz, né, para as coisas que o autor estava querendo dizer para eles aqui, coisas práticas. Né? E esse capítulo não é diferente, e principalmente esses versículos aqui não é diferente. Tem uma palavrinha aqui que nos ajuda a entender muito bem o pano de fundo. A palavra usada para espada, aqui, não é a mesma usada para espada lá em Efésios 6, quando vai falar da nossa armadura. Né? Não é a mesma que vai falar. A palavra que fala espada aqui é adaga. O que é adaga? Era uma faca, né, de 2 gumes, né, uma faca, né, de uns 45 centímetros mais ou menos, que era usada pelo sacerdote para quê? No altar de sacrifício, para imolar, para dissecar, né, para dissecar o sacrifício, né, para dissecar. E é justamente essa espada, ele está fazendo essa alusão. Então, ou seja, não é uma espada de guerra, mas é uma espada de sacrifício, de operar ali profundamente, né. Ele está fazendo a espada entrando naquele animal, né? Que é aquele que é o sacrifício. A espada entrando e operando. Né? É a mesma usada naquele tempo. Né? E isso nos diz algo muito interessante. Né? Que ele faz esse paralelo e é como se ele dissesse, olha, as suas vidas também precisam ser colocadas nesse altar. Né? Como Paulo diz lá em Romanos. Né? Oferecei-vos, né, como oferta agradável, como sacrifício vivo. Né? Exatamente, é o nosso oferecer, o nosso papel nisso é o quê? Estar diante desse altar do sacrifício e essa espada operar. Para que seja um sacrifício agradável a Deus. Né? Essa espada ela vai operar profundamente. Né? Bom, vamos continuar o texto. Ela é apta para o quê, gente? Para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que é discernir? Diferente. Compreender. Né? Compreender. Também pode ter o sentido de julgar.
né? De trazer ali, de realmente trazer ali um julgamento, de poder, um entendimento, né? Bom, ela é apta para discernir o quê? A gente vê para aí, né? Para propósito. Tem um propósito. Tudo isso é o quê? Tem um propósito, né? Ele vem falando, a espada é mais... Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para. Ou seja, é o propósito de tudo que ele está falando. Ele está falando, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Qual que é o alvo aí dessa adaga? Onde que ela tem que penetrar? No coração, na nossa alma. Como a gente tem visto vários pontos, né? Pelos estudos aqui. Que a obra do Senhor, ela lida diretamente com o nosso coração. É no nosso interior, né? O nosso exterior, pouco importa. Tem que ser um reflexo do nosso interior. Então é no coração essa obra, né? Davi entendeu muito bem isso. Essa questão de ter a palavra dessa espada sondando o coração dele. Essa palavra penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, né? De discernir o coração. Lá no Salmo 139, no último versículo. Vocês lembram o que ele diz? Sonda-me, ó Deus. Não precisa abrir, eu vou ler. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me. É o que ele está pedindo para Deus. É a oração dele. Olha a oração, que oração linda, né? De quem entendia muito bem. Só sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Aí a coisa muda um pouco. Por que ele fala sonda-me e depois prova-me? Qual que é a diferença? Porque a prova traz respostas para Deus sobre... né? Deus vai nos conhecer quando Ele nos testa, quando Ele nos prova. Ele diz, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse prova-me de Davi é uma das orações mais corajosas da palavra. Conhecendo o efeito dessa espada, nós podemos ver um pouquinho, olhar para Deus e falar, Senhor, sonda-me. Ó, Senhor, sonda-me. Até aí a gente consegue, pela graça e misericórdia do Senhor, clamar ao Senhor, sonda-me. Agora dizer, prova-me. Aí, opa! Não quero sofrer, não quero passar por aflições em nenhum momento, não quero que me prove. Tem o sonda-me do Senhor que traz muita luz, que lança luz sobre as nossas vidas. Mas esse prova-me faz um trabalho espetacular, né? Nossa vida. Ele forja o caráter ali com fogo no nosso coração, né? A gente passando por uma situação de prova, nós somos conhecidos. Por que Deus não conhece a gente? Por isso que Ele tem que provar? Porque nós precisamos nos conhecer, na verdade, né? Quando a gente começa a se conhecer, a gente vê a necessidade plena do Senhor na nossa vida, né? Plenamente. Plena, né? Bom, irmãos, lá no último versículo, no versículo 13, que a gente também leu, diz assim. Alguém pode ler? Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tem umas coisas muito lindas também nesse versículo, né? Todas as coisas estão patentes, aqui ele diz, descoberto e patente. A gente vê a sensibilidade da criatura a essa palavra e que as coisas estão descobertas e patentes. A gente vê aqui exatamente o que a gente acabou de comentar. Por que Deus está provando? Porque Ele não conhece? Não, Ele conhece. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante do Senhor. A gente vê a ação dupla da palavra aí também, né? O Espírito Santo revela, né? E descobre. O que é descobertas no sentido aqui do texto? O que ele está querendo dizer com descobertas? Que não está oculto, que está patente. Ele está vendo lá de cima. Quando ele fala descobertas e patentes. Mas ele fala duas vezes, né? Porque patentes nesse sentido de ele estar olhando e vendo, de estar evidente para Deus, né? Poderia querer dizer a mesma coisa. Já está dizendo que está descoberto, nesse sentido de estar. Né?
Mas não é no sentido de Deus estar descobrindo algo. Ou Deus descobriu algumas coisas. Ele não sabia e descobriu. Não, elas estão à mostra dele. Elas estão visíveis. Visíveis. O Senhor está vendo tudo. A operação da palavra tem tem dois aspectos também. Né? É Deus operando e descobrindo. Né? Revelação. O que é revelação? Descobrir. Né? Descortinar. Deus revelou. Olha, eu vou revelar o que tem aqui para você. Né? Como você vai lá, amigo secreto. Como que funciona? Ó, vem aqui fulano de tal. E agora ela vai revelar. Aquilo estava secreto. Vai ser revelado. Vai ser aberto ali, vai ser descoberto. A palavra tem esse aspecto, né? A obra da cruz na nossa vida também. Esses dois aspectos. Ela revela e abre também algo. Acerca de quem? De Deus. Para a nossa vida, né? E o outro aspecto. Acerca de nós mesmos. Então ela descobre. Né? Nos tira o véu daquilo que estava oculto em Cristo. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo e tal. A gente vai descobrindo essa vida. O Espírito Santo vai revelando Cristo. Né? E a gente vai crescendo. E por outro lado, em contrapartida, são dois gumes, não esqueçamos disso, né? O outro gume vai mostrando quem nós somos. Exatamente quem nós somos. E vai trazendo a doença dessa alma e o estado dessa alma. Porque quando a gente pensa naquele sentido que a gente falou, assim, mas vai anular a alma? Nossa! Os meus talentos, os meus sonhos, a minha vocação, tal. Nossa, mas que dó, né? Por isso você vai conversar com o irmão do mundo, você vai falar assim, eu preciso morrer, cara, preciso me matar, tirar essa alma de mim. Você vai falar, cara, você tá ficando louco, tá tudo bem e tal. Mas não é. Sabe por quê? Quando Deus começa a descobrir, essa palavra, a revelação, Deus vai descobrindo coisas acerca dele e acerca de nós mesmos. À medida que a gente vai caminhando, vai vendo a palavra. A hora que a gente começa a ver o estado dessa alma e a doença dessa alma, a gente quase que grita, Senhor, tem misericórdia. Quase não. Deveria gritar, né? Quem realmente vê a essência do pecado que há em nós e realmente anseia que Cristo seja tudo. Que reine, né? Cantar Cristo reina em mim é uma história. Agora, Cristo reinar de fato. Quem realmente quer isso na sua própria vida, clama e grita Exatamente. e geme Exatamente. pela graça e pela misericórdia de Cristo, pela obra redentora que há na cruz. Essa cruz torna-se tudo para essa pessoa. É uma necessidade. Ela torna-se tudo. Ela fala, sem esse sacrifício de Cristo, meu Deus. Imagina eu vivendo pela essa alma. Para onde ela vai me levar? E às vezes ela não seduz ou não? Seduz ou não? A gente vai, seduz. Tem uma frase do irmão que diz assim, né, que mostra um pouco dessa sedução, né, do anseio, né, e da realidade, que a alma nos seduz porque às vezes ela nos atrai para coisas legítimas. Essa é a armadilha do inimigo também, né? Às vezes são coisas legítimas. E aí ele bota a alma e alimenta a alma através desse desejo. E a gente fica meio... Né? E esse irmão disse uma coisa assim, o mundo é desejável. Alguém aqui consegue negar que o mundo é desejável? Não. Tem muita coisa no mundo que pode nos porque ele foi criado para nós. Para nós, exatamente. E nós, e o fato, ele foi criado para nós, e nós não fomos criados para morrer. Sim. Nesse sentido, exatamente. Mas no sentido assim, se a gente olhar pelo sentido do estado do mundo e aquilo que o mundo propõe para a nossa vida, como ter coisas, né? Um exemplo aí, as coisas materiais, em vários sentidos, o mundo é desejável. A gente quer viver bem, quer estar bem, né? O mundo é desejável. A gente não consegue negar. Todo mundo quer ser. Mas sabe o que esse irmão também disse? Na frase dele, ele disse, o mundo é desejável, mas Cristo é amável. Muda tudo. Amor a Cristo. Esse homem, né, um exemplo, mas ele não dizia por si mesmo, como Pedro. Pedro, você não é o bonzão que viu tudo e tal. É o Senhor que te revelou. E quando o Senhor revela, a gente olha para o mundo e fala, é bonitinho, eu quero, né? É desejável. Mas a gente começa a ver que Cristo é amável. Por isso que a nossa alma... A gente começa a ver o amor do Senhor. Quanto amor por essa alma doente. Você já não vê o mundo muito assim. Vai perdendo o brilho, né? Vai perdendo o brilho. Que seja assim, Aí sempre. vai sabendo que continue sendo. Quando o pecado entrou, o mundo já não é maligno.
quem governa esse mundo... Exatamente o que o senhor falou, né? A gente não foi feito para morrer e o mundo foi feito, né, para nós, por ele, dele, por ele e para ele. Mas junto com essa morte entrou o inimigo dominando esse mundo. Exatamente. E por isso que vem tão desejado muitas vezes. Porque aí ele usa essa artimanha para querer conquistar um homem. Verdade é essa? É verdade, não tem como, né? Aí vem. Aí ele vai alimentando o ego, a emoção, os desejos. Exatamente. Essa carência, né, que as pessoas têm e depositam tipo em coisas, né? Em pessoas. E aí vai. E aí ele faz a festa dele. Quando a gente começa a enxergar esse outro, é desejável, mas o outro é amável. A gente começa a ver o amável, a gente também começa a ter uma responsabilidade nas escolhas, né? Exatamente, que é o descortinar, né? Deus abrindo o entendimento, né? Trazendo entendimento, como a Rô disse. O lado de lá vai perdendo o brilho, a gente começa a ver esse lado e vai nos trazendo uma responsabilidade, porque a nossa vida, não esqueçamos do corpo nessa história toda, irmãos. O corpo está aqui ainda e ele está no meio da guerra. Se não bastasse essa guerra aqui, ó, o mundo jaz no maligno e a gente está aí fora. Né? E existe uma última palavrinha nesse versículo mesmo, no versículo 13, né, que diz assim, ó, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem... Nós temos que estar Não estamos vendo nada. Eu acho que aqui não precisa explicar nada. A gente não tem nem que levantar, porque senão vira um peso, mas está aí no versículo. Por que prestaremos contas, irmão? O Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas. Essa abertura, quando Ele mostra, né, essa vida da alma e mostra essas duas escolhas para nós, é porque Ele derramou muita graça. Porque a palavra operou em nós, gerou vida, a gente tirou as escamas dos nossos olhos, tem tirado, né, para que Ele cresça, e nós vamos diminuindo e tal. Os hebreus não estavam num estado diferente. Se tem uma coisa que a gente lê a carta inteira, esse que fala, que a espada é o quê? É o que fala. Lembra aquele que fala, não resistis ao que fala, né? Nos últimos dias nos falou pelo Filho, as mesmas questões. Esse falar está pelo livro todo. Esses irmãos já estavam no caminho com o Senhor, mas na carreira aqui, Deus está dizendo para eles, olha, vocês prestaram conta? Essa espada, ela faz isso, né? Esse ponto ela vai dizer, olha, essa espada opera lá na alma e no espírito. Onde ela vai? Ela é como uma faca do sacrifício, que opera morte e ressurreição. Não é uma espada de guerra. Você tem sua armadura, a espada para você andar com ela. Mas essa outra espada aqui, essa adaga, ela é do Espírito. É a palavra de Deus. Não é. Exatamente. É uma obra profunda. Isso é maravilhoso, né? Porque essa espada operando em nós, ela nos livra do quê? De engano. Nos livra de ser, lá como Jesus diz, os sepulcros caiados. Por quê? Por fora... era uma beleza. Mas por dentro, né? Quando a espada entrou em contato com a gente e abriu, olha, é o que ele falou, acho que a hora que a gente olhar o estado da alma pensando fisicamente, vai lá, né, fazer como que chama? Exonerar, né? Exonerar? Quando morre? Quando exumar. Desculpa, exumar. Também. Vai pegar lá um sepulcro, pra você ver o estado que está. Né? E essa espada opera abrindo, né? O que o sacerdote lá fazia, né? Com o sacrifício, ele abria, ele operava, a espada abria, ele separava o quê? Para alguns sacrifícios específicos, às vezes eles iam comer um pouco da carne, às vezes era só o sangue, né? Aí eles iam comer um pouco da carne, às vezes era tudo, mas às vezes eles tinham que abrir, separar a gordura, então assim, dissecavam, eles abriam e viam o que estava dentro. Eles precisavam abrir o animal. A palavra diz aqui, né? Até o ponto de dividir juntas e medulas, ou seja, eles quebravam ossos, separavam tudo, e era um dissecar, era ver que estava por dentro mesmo. Né? E alguém tem alguma dúvida que é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas também? Né? Porque às vezes a gente vê isso até nas pessoas, assim, antes da morte física, a gente vê nos sentimentos, nas atitudes, você vê a morte, né? A hipocrisia, né? Que aquilo que está por fora não é menos aquilo que está por dentro. Exatamente, aí entra o prova-me lá, né? Davi fala, prova-me. E sonda-me. E sonda-me. Então, sonda-me e prova-me. Quando você passa por algo, né? Mas às vezes a gente está
num caminho, a gente fez, né, a gente está lá agindo de forma hipócrita em algum momento. E aí tem uma situação ali, de repente, no trabalho, e aí você cai a casa, vamos dizer assim. O que aconteceu? A prova, né, aquela provação, aquela situação que aconteceu trouxe à tona algo que estava dentro de você. Esse prova me traz, ele expõe tudo. Como o Senhor precisa fazer essa obra na nossa vida, né, no nosso coração? No caminho da carreira com o Senhor, ele precisa abrir mesmo o nosso coração. Por isso que ele fala, a palavra penetra até o ponto de... Olha até onde ela vai fundo, muito fundo. Muito fundo. É profunda essa obra. A gente não pode esquecer que nós prestaremos contas, porque essa obra nos traz graça. É uma obra de graça. Se a gente olhar com maus olhos, a gente vai achar que é uma obra. Olha o que Deus está querendo, né? Mas é uma obra maravilhosa para as nossas vidas. E fundamental para aqueles que estão na carreira. Caminhar e correr na carreira. Imagina você correr na carreira e agindo de forma hipócrita, né? Você está se enganando a si mesmo. É que nem a história lá do peregrino, né? Vai chegar lá no final, você vai estar lá com o seu... né? Um vai estar nadando lá para atravessar o rio, para entrar na cidade celestial, e o outro vai querer vir com um barquinho. Mas na hora que bater na porta... Hebreus também vai nos dizer a fim de que alcancemos a promessa. É para alcançar. Toda essa palavra e esse trabalho no coração é para que a gente chegue lá. Né? Em Coríntios fala, né? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vivificante. O que vive. Eterno, aquilo que realmente traz a verdadeira vida. Sim. É a verdadeira vida. Cristo é a verdadeira vida. É lindo, né? É espírito vivificante. É o Espírito de Cristo vivendo em nós e nos levando a essa vida eterna. Nos conduzindo, né? Conduzindo muitos filhos para a glória. Né? Bom, irmãos, tem alguns outros pontos que eu queria tocar aqui com os irmãos. Né? Lembrar, né? Que a gente estudou esse capítulo sobre o descanso, né? Vocês são lembrados, né? E a palavra dizia, e não há, né? Dizia, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse texto que a gente acabou de ler, da operação da espada, de todas dessas questões, está em qual contexto? Quando ele está falando lá do descanso de Deus, que o povo tinha se endurecido, né? Que Deus não deixou eles entrarem no descanso, e que Deus estava querendo fazer aqui, né? Estava fazendo a obra para que eles entrassem no descanso de Deus. Né? Como a gente viu, o descanso de Deus é o quê? Está relacionado com o quê? Com agradar a Deus, né? Que nem a gente viu aquele dia. Deus ficou satisfeito e descansou, né? No sétimo dia, e é um agradar a Deus. Então nós vemos que resta aqui no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 9, a gente lembra, ó, portanto, resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. E aí em seguida, né, ele vai a alguns versículos, e aí ele vai falar dessa operação da palavra. Por quê? O que nos introduz nesse descanso, irmãos? Se o descanso é agradar a Deus, o que nos leva para dentro do descanso? A palavra. Essa espada, que é viva e eficaz, que vai operar, Mas por que ela tem que operar tão fundo? Por que ela tem que fazer essa obra tão tremenda na nossa vida? Por que tem que ter prova, tem que ter aflição, né? Tem que ter problema, tem que ter um monte de coisa, tem que ter... Não só o operar do Senhor, mas às vezes Deus opera... A cruz são duas coisas, né? A cruz é o quê? É a palavra de Deus revelada e a providência nas circunstâncias do Senhor. O Espírito Santo provendo circunstâncias para quê? Para ter o prova-me, não só o sonda-me, tem o prova-me lá. Né? Na nossa vida também, entra o prova-me, as circunstâncias. Tudo é para quê? Para nos conduzir para dentro de descanso. Essa espada ela vem operar, como ele está falando, resta um repouso. Ele fala, resta um repouso, esforcemos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém... Porque a palavra é viva e eficaz. Aí ele vai continuar. E vai falar os versículos que nós já falamos. Ou seja, o contexto aqui é o descanso do Senhor. O diabo sabe muito bem, irmãos, dessa eficácia da palavra. Como a gente vê lá no contexto. Ele tentou até usar a palavra, né, para tentar Jesus, né? Ele tentou usar a palavra para tentar a palavra. Aquele que é a própria palavra viva. Né? Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Não precisa morrer fisicamente, né? Não. A gente viu semana passada, né? Que a carreira já é gloriosa.
a carreira já é gloriosa. Nós estamos conduzidos para a glória, né? E o glorioso está conosco nessa carreira, né? Bom, irmãos, o inimigo não tem interesse nenhum e certamente se opõe à simples ideia da gente olhar para nós como um ser misturado que carece de ter alma e espírito dividido. Só essa luz para nós já gera, né, muita vida, mas para ele gera um desespero. Ele começa a perder o controle. Porque ele nos controla por onde? Pela alma, né? Que nem o senhor disse. Ele nos seduz, nos controla pela alma. Ele começa aqui a, de fato, perder o controle dele. Por isso que é importantíssimo essa obra acontecer na nossa vida, no nosso coração, na carreira. Enquanto ela não acontecer, vai ser sempre uma labuta desesperadora na carne, né? Quanto a gente precisa aprender disso? Né? A gente lutando na força do braço. Porque os dois estão militando e estão misturados e a gente fica tentando subjugar e não sabe qual que é qual em qual momento. Mas a palavra vem para trazer para essa divisão, né? Alma e espírito. Separar juntas e medo. Nesse contexto do descanso, irmãos, como nós vimos, o descanso é agradar a Deus. Correto? Quem agrada a Deus? Cristo. Certo? Esse é meu filho amado em quem? Me comprazo. Deus olha para Cristo e fica o quê? Satisfeito. Qual que é o descanso de Deus? Cristo. Cristo. O descanso de Deus é Cristo. Se o descanso de Deus é Cristo, nós queremos agradar a Deus, né? Se o que agrada a Deus, né? O que é entrar no descanso? É agradar a Deus. O que agrada a Deus? É Cristo. O que nós temos que fazer para agradar a Deus, então? Estar em Cristo. Estar em Cristo. Mas esse estar implica em algumas coisinhas interessantes, né? É o que Paulo vai dizer, né? Lá em Gálatas, que ele diz, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Esse estar em Cristo ali com um caráter que agrada a Deus, se relaciona diretamente com essa questão de ter Cristo formado na nossa vida. De Deus olhar para nós e não ver nós. Ver quem? Cristo. O que agrada a Deus? Qual que é um ministério que agrada o Senhor? Aquele que Deus olha e vê Cristo. Ele olha e vê. Olha, meu filho. Olha meu filho na rua. Olha meu filho na Viva. Olha meu filho na Jana. Olha meu filho no Rodrigo. Olha meu filho. Ele ainda não está formado, mas ele está sendo formado. Por isso que a gente precisa se abrir para formar Cristo em nós. Só que os métodos, né, principalmente os iniciais aí, vão gerar muita dor e morte no nosso coração. Mas a gente não deve fechar as nossas vidas para esse trabalhar do Senhor. É profundo mesmo, né? É profunda no coração, expõe tudo, patente, traz coisas lá no porão da nossa alma para ser tratada. É uma obra completa que Deus tem que fazer na nossa vida. Completa. É dolorosa. A Vivian me deixou um recado de aniversário que eu gostei muito, que ela escreveu assim: Deus complete a obra na sua vida. É simples. Mas se a gente olhar por esses olhos, é que o Senhor complete essa obra na minha vida. Que obra que Deus está fazendo na minha vida? Nas nossas vidas? Formando Cristo. Exatamente. Porque formando Cristo em nós estaremos, né, sendo introduzidos nesse descanso. E a palavra formando Cristo em nós, ela está nos introduzindo no descanso. Você já acha que um descanso é um lugar, né? Não tem nada a ver com aquele regozijo. A gente já viu, né, naquele estudo de descansar, né, tal. É o 5º estudo. Eu acho que a gente vai subir ele agora na segunda-feira. Né? Quem quiser ver de novo depois, se eu não tiver visto. Mas o descanso não se relaciona com descansar, né? Também, se a gente for olhar por um certo ponto, né? Quando Jesus disse lá, né, em Mateus, ele disse assim: vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Né? Típico de um misturadão, né? Alma e espírito misturado, ele vinde a mim, porque vocês precisam, né? Às vezes, muito até naquele ponto inicial, com o espírito ainda morto, né, controlado pela alma. Ele diz: vinde a mim, e achareis para vossa alma. A alma aí. Essa obra, lá no começo a gente olhava para um lado, parece que ele quer exterminar a alma, né? Porque tem que operar a morte, mas... Traz tormento. Tá.
Mas o objetivo é introduzir o descanso. Essa alma também, ela vai para dentro da onde? Ela vai para o descanso também. Né? Que é o achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, o nosso descanso é Cristo. Nosso cansaço somos nós mesmos. É ou não é? Nosso descanso é Cristo. Nosso ego. E o nosso cansaço somos nós mesmos. Tem um versículo que eu queria para a gente ler. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 1 do capítulo 4. Para a gente levantar alguns pontos. Todos se relacionam, mas aqui é um outro ponto que a gente pode chamar a atenção aqui, que pode nos ajudar nesse processo. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Amém, obrigado. Bom, irmãos, a gente vê que há um temamos aí, e um falhado. De fato, é a palavra que vem operar isso em nós e é ela que vai fazer tudo. Mas qual que é o nosso papel? Obedecer. Por que o povo não entrou no descanso? Porque foi desobediente. A desobediência do povo fez com que eles não entrassem no descanso. Faltou eles ouvirem a palavra porque eles não sabiam o que fazer, então eles acabaram caindo? Não. Eles ouviram e desobedeceram. Houve desobediência. Hebreus 3,18 diz: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Hebreus 12,25 diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Deus está do céu nos advertindo. E eles, olha o exemplo. Por que ele está usando todo aquele exemplo, aquele pano de fundo lá, do povo lá no Egito, aqui nessa questão? Ele está lembrando, está falando, eles foram desobedientes. O autor está escrevendo para uma igreja aqui, que a gente já viu o estado dela, né? Tardios em ouvir, né, tal. Não atendia o tempo decorrido, já estavam na caminhada há um tempo e ainda não, já deviam ser mestres, mas eles não. Pela prática, eles ainda não tinham crescido. Existe um temamos e existe um poder, né? Para que não suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tem uma exortação aqui, né? Muito séria. Ou seja, diante de tudo isso, da eficácia dessa palavra, tem uma coisinha que pode atrapalhar essa história toda. É o atender, é o obedecer. Né? E aí a gente vai para o versículo 2. Alguém lê, por favor, o versículo 2. Porque também a vós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Esse versículo é maravilhoso. A gente vai ficar nele aqui para terminar, mas porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, do mesmo jeito que lá eles receberam, né, a palavra, não faltou a palavra. Né? A palavra não falta em nenhum momento. Como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Olha que interessante. A palavra que ouviram não foi aproveitada. O que a gente aprende aqui? A gente pode receber a palavra, mas tem palavras que não são aproveitadas. Interessante, né? A palavra vem ministrada do trono de Deus. Hebreus lá 12:25 que a gente viu. Aquele que do céu nos adverte. Imagina, né? Uma palavra extremamente proveitosa para as nossas vidas. Mas eles não desaproveitaram. Não aproveitaram essa palavra. E a continuação do versículo dá uma resposta aí. Por que a fé não foi aproveitada? Por quê? Continua aí. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles
Que é o Aí agora então... Não tinha fé, né? Faltou fé. O termo acompanhada, né, o sentido no original é misturada. Não é só de acompanhar, de estar junto, mas está misturada com fé. Misturada com fé. A palavra sempre tem esse sentido mais amplo, né? Por exemplo, crer. Né? Eles não creram na palavra. O que é crer? Quando diz, eu creio em Cristo. Né? Quando Jesus lá diz, a obra de Deus é que creais no Filho. O sentido daquele crer é o quê? Não é um crer de acreditar, de dar crédito. Né? Posso ser um credor, ou posso dar crédito ao irmão tal. Nossa, ele me dá muito crédito, né? Ele me estima. Tal. É uma coisa distante, em um certo momento. É uma coisa de acreditar. Mas a palavra crer, né, no sentido bíblico, é de estar unido a. Ou seja, crer, eu creio, eu estou unido àquilo. Né? Crer em Cristo é estar unido àquilo. Faz toda a diferença. Uma coisa é acreditar, eu creio. Jesus, sim, amém, irmão, eu também. Né? Mas será que é a fé? A fé genuína? Que é estar unido? Que é de ter consciência do desejável, do amável? De olhar o amável? Eu creio em Cristo. Não, eu estou em Cristo. Estou unido a Cristo. Estou unido a Cristo. Eu posso dizer, então, no contexto todo que eu estou no quê? Estou no descanso de Deus. O descanso de Deus é Cristo. Mas esse crer, estar unido a Cristo, como nós temos visto daqui, é um processo. Porque a gente está numa carreira, não está? É um processo linear. A gente vem vindo até... A gente está sendo conformado. Né? Gálatas 5,19 vai dizer que a gente está sendo conformado. De novo, sintadores de paz, que até Cristo ser formado em vós. Né? Enfim. Nós vemos uma mistura da alma e do espírito, uma mistura totalmente destrutiva para a nossa vida. Né? Uma mistura negativa e fatal. Tem que operar. Tem que ser operado, tem que dividir. Mas aqui a gente vê outra mistura. Se o sentido da palavra acompanha é mistura, acompanhada é misturada com fé, a gente vê uma mistura aqui positiva. Né? Então é isso que era, né, a base de toda a nossa reflexão. É o quê? Uma mistura destrutiva para a nossa vida e uma mistura construtiva e totalmente necessária, fundamental. Fundamental. Tanto que a palavra que eles receberam não aproveitou. Eles não entraram no descanso porque... Qual foi o motivo? Faltou fé. Não misturou a palavra com fé. Não misturou. Tem um exemplo de um irmão, né? O irmão Romeu, lá dos irmãos do Sua Palavra, que diz assim, ele é dentista, né? E ele usa um exemplo lindo para falar disso, né? Que ele fala assim, a questão da amálgama de prata. Ele fala, você tem uns metais em pó de um lado, né? Do outro lado, mercúrio, que também é um metal, líquido. Você vem, mistura os dois. Sozinhos, não tem... Para o que ele vai usar não faz sentido nenhum. Mas como são misturados, faz uma massa. Ali, cria aquela massa pratinha. Hoje não se usa mais tanto, né? Essa massa já, mas é a branquinha, né? Mas essa massa vira uma mistura, aquela massa pratinha que a gente conhece. O dentista tem 7 minutos para dar forma para aquela massa. Mais ou menos 7 minutos para dar forma. Ou seja, ele mistura e ele tem 7 minutos para dar forma, né? Para usar. Se ele não conseguir fazer esses 7 minutos, perdeu. Tem que fazer tudo de novo. A massa endurece, né? Sai da proporção lá, né? E é tudo perdido. Com a palavra é a mesma coisa, né? A gente recebe a palavra. A palavra tem uma expectativa de vida, né? Ela vem para gerar vida. Ela vem para trazer algo, né? Para fazer algo em nós. A palavra não vem à toa. Ela é viva e eficaz. Sim ou não? Né? A palavra volta vazia? Ela veio para fazer algo. A palavra não volta vazia é interessante também, né? Se a gente pensar a palavra não volta vazia, a gente imagina sempre do lado positivo. Não, a palavra não volta vazia. Ela vai voltar trazendo um resultado positivo. Não, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Mas diz que o que ela traz de volta é sempre positivo. Ela pode voltar com esse aqui. Ela pode voltar com não obedeceram. Não aproveitou. Ela pode trazer um não. Ela não volta vazia. Então essa misturou ali. Ele tem 7 minutos, a palavra é uma coisa. Ela tem uma expectativa de vida. Ela não vai voltar vazia, ela vai fazer algo. Se o dentista, né, se nós, né, imagina como se fôssemos esses dentistas aí que não conseguimos misturar, não conseguimos ter fé nesses, ao exemplo, 7 minutos. Né, que
que lá que o dentista tem. O que acontece com a palavra? A palavra tem uma expectativa de vida quando ela é ministrada na nossa vida. Se a gente não recebe ela com fé, ela endurece. E aí Deus tem que fazer o quê? Tudo de novo. Aí a gente entende porque que Paulo vai dizer assim lá em Gálatas 5,19. Porque de novo, sim, tuas dores de parto até Cristo ser formado em vós. Ele faz muitas vezes. Graças a Deus, né? Mas como a gente estraga a amálgama de Deus. Como nós estragamos. Como nós estragamos assim. Para a nossa vida, entender essa mistura também, quanto a outra negativa que precisa ser operada, a alma, né? Divisão de alma e espírito, tirar o controle da alma. Como é fundamental não viver pela alma, né? Paulo diz, não andai no espírito, ele diz, andai no espírito. Pela alma, a gente é inconstante. Ora vai, não vai, é uma coisa, nós já sabemos muito bem disso. Agora, andar no espírito é ter a alma submissa ao espírito. É uma alma descansada já no Senhor, né? Que olha para a alma, para as mazelas da alma. Não quer dizer que a gente não vai passar por momentos onde a alma vai ser abatida, ela, como diz o salmista, né? Por que estás abatida, minha alma? Porque está em desassossego dentro de mim. Mas lá, como a gente viu naquele estudo, quem lembra? O salmista estava num processo de que da água, né? Vinham águas que passavam por cima dele e estava sendo regenerado. Ele estava sendo formado. Né? Cristo estava sendo formado nele, ele estava passando exatamente por esse processo. Então há muito desassossego nesse meio tempo ainda na nossa alma. Mas entender que ela precisa ser dividida, que o controle da nossa alma, que é o nosso eu, que é o nosso ego, ele tem que parar de ser a fonte da nossa vida. Dizer que eu não vou mais viver para a alma é o quê? É onde está a fonte. A questão não é que vai anular um ou outro. É da onde eu tiro a fonte. Qual que é a minha fonte de vida, das minhas ações, das minhas atitudes? É no espírito ou é da alma? A questão é lá atrás, é na raiz, é na fonte. Jesus disse assim, ó, o machado está posto na cabeça da árvore. Foi? Foi na onde? Na raiz. É lá embaixo. É na onde está, ela está conectada. Isso na obra de Deus, na comunhão com os irmãos, tudo também ajuda a gente a entender bem, né? O que é? Por exemplo, a gente não tem comunhão em Cristo, é pelo Espírito. A comunhão é em Cristo e pelo Espírito. Em Cristo, de Cristo e no Espírito. Se eu não vou ter comunhão com um irmão, porque eu acho ele chato, ou tal, tudo, eu já perdi, eu já fui para a alma. Já saí da comunhão no Espírito. Né? Eu já saí para a comunhão no Espírito. A base da nossa comunhão não é afinidade, né? Tipo assim, da gente gostar, ou de... Não, a base é no Espírito. É no Espírito. É. Ainda que o irmão às vezes distrate, faça alguma coisa e tal, tudo, a nossa comunhão é no Espírito. Por isso que ela supera as coisas da alma, por isso que ela é tão profunda e verdadeira. Por isso que tem termos como irmãos, amigos, tal, né? Deus usa termos tão lindos para falar da comunhão. Porque ela não se baseia em afinidade, né? É uma comunhão no Espírito. É uma comunhão no Espírito. Enfim, irmãos, essa mistura positiva de misturar com a palavra é fundamental na nossa vida, né? O dentista ele tem 7 minutos para fazer a mistura, né, que a gente viu. E o Senhor? Qual que é o tempo que essa palavra é ministrada e a gente tem para receber com fé e tal tudo, né? Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, né? O capítulo 3 vai dizer várias vezes, com uma letra maiúscula no começo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, você quer ver um aí? Vai. Capítulo 3, versículo 7. Hoje. Capítulo 3, versículo 13, no final. Hoje. Quantas vezes você já viu lá nas epístolas de Paulo, Coríntios, Romanos, aquele agora? Né? Agora, já não sois mais isso. Agora. É o quê? O tempo de Deus é sempre o quê, gente? O que a gente pode entender disso? É agora. O tempo de Deus é sempre ali. A palavra vem ministrada. Ou a gente recebe com fé ou não. Não é que Deus vai fazer aquilo que a palavra disse na hora. Exatamente. Tem que ter mas é o receber. Né? É o receber. Que faz toda a diferença, né? Por que eles não entraram? Porque eles desobedeceram.
Se eles nos obedeceram, eles não creram. Tem como você crer e não obedecer? Aquele que obedece é o que crê. Se você recebe com fé, ainda que aquela palavra é uma exortação, você vai obedecer. Você vai falar, você vai receber ela na hora, você não vai gostar, mas você recebe com fé. Você fala, eu vou ter que mudar isso. Isso vai ser. Eu vou tratar isso. Bom, com base no texto, irmãos, nisso exatamente que nós temos visto, qual que é a base? Qual que é o teste que Deus faz dessa fé aí, de receber com fé? A gente mistura com fé. Deus faz um teste. Tem um teste aí para ver se recebeu com fé, acompanhada pela fé, ou não, se não recebeu. É exatamente o que a gente acabou de falar. É a obediência. Aquele que crê, obedece. Aquele que não crê, não obedece. Fato. Eles receberam a palavra e não obedeceram. Simples. Não tem muito que... Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível. O quê? Agradar a Deus. O descanso de Deus é o quê? Agradar a Cristo. Agradar a Deus. Estar em Cristo, né? E agradar a Deus lá em Cristo. Ou seja, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conhecer o descanso de Deus. Né? Podemos dizer, irmãos, que a fé que acompanha a palavra é uma fé que apega-se com firmeza às verdades ouvidas. Nós vimos lá, né, no capítulo 2 de Hebreus. É uma fé que não negligencia. Que diz lá, apegai-vos com firmeza às verdades ouvidas, não negligencieis tão grande salvação. Né? É uma fé o quê, irmãos? Que guarda a palavra. É uma fé que recebe e que guarda a palavra. Tem uma ilustração muito interessante sobre essa questão de receber a palavra. Né? Eu estava uns tempos, quando a gente recebeu aquela palavra, né, foi aquele segundo, acho que foi o segundo ou terceiro, foi o segundo estudo, que falava de apegar-se com mais firmeza e essas coisas, aquela coisa ficou tão ecoando dentro do meu coração, eu falei assim, mas como que faz isso? Né? Será que é eu pegar a Bíblia, passar super bonder e colar, aí fica firmeza total em mim, a palavra? Não. Não é isso que ele está dizendo. Pegar isso com firmeza. O que ele está dizendo? Um dia até eu questionei o Lucas. Falei, Lucas, vou pegar isso. Questionei não, eu fui falar para ele algo que eu tinha já meditado a respeito disso. Falei, tem gente que pegar a palavra e guardar a palavra é a gente receber mesmo com todo afinco, e se preciso for, escrever, anotar isso e levar para casa, ler de novo, no nosso quarto, receber. O que nós podemos fazer de forma prática é receber aquela palavra com fé. Isso mostra se a gente está recebendo essa palavra com fé ou não. Se aquela palavra ministrada, eles falam, nossa Deus, olha que maravilhoso, é isso que eu precisava, olha, Deus me falando. Se a gente simplesmente fica à mercê da memória, ainda que na hora a gente teve fé, o tempo vai passar e vai mostrar muito bem. O teste da obediência vai mostrar muito claramente que... Por isso que junto com a firmeza vem o observar atentamente, né? Observar atentamente. Exatamente. Como que a gente pode observar atentamente, né? Na prática? A gente vai ler de novo, vai meditar. Senhor, não entendi, vou orar de novo. Senhor, olha, me ilumina o pensamento, o entendimento. Eu quero entender isso que o Senhor quer fazer na minha vida. Olha que lindo isso, Senhor. Me dá clareza disso. Né? Tem não precisa abrir, mas eu vou... Tem uma ilustração, né? Já que a gente tem falado de Hebreus, que está falando do sacerdócio levítico, que cita várias situações. Tem uma situação lá, em Levítico, capítulo 11, versículo 3. Se os irmãos quiserem anotar, depois lê. Levítico 11, 3. Versículo 3 e o versículo 7. Diz assim. Né? Lá tem um paralelo entre o porco e a ovelha. Um paralelo entre esses dois animais. A gente vai ver por quê. No 11, 3 diz assim. Ó, todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. O Senhor está dizendo, ó, o animal que vocês vão comer é esse. Olha o tipo do animal. Unha fendida, né? E rumina. Né? O casco se divide em dois, ele deixa bem claro. E que rumine. No 11,7 ele diz assim, também o porco, porque tem unhas fendidas, casco dividido, mas não rumina. Este será imundo. Né? Deus faz um comparativo. Um rumina, o outro não rumina. Está dizendo o quê? Lá especificamente qual era o animal que o povo deveria comer. Qual era o animal que era apto também para ser sacrificado.
O porco, a diferença, vamos observar um pouquinho essa diferença. O porco tem somente um estômago. Ele se alimenta, mas não guarda. Ele tem uma digestão rápida, né? E ele vive com fome. Você botou, pode ver que os alimentos é o dia inteiro. O povo, se você deixar lavagem lá pro porco, ele vai comer o dia inteiro. Ele tem, né? Ele tem só um estômago. Então ele come, digere, come, digere, come, digere, come, digere. Como se fosse um vaso furado, né? Ele está sempre comendo, sempre comendo, sempre comendo, né? O porco, na palavra, a gente vê que, por exemplo, na palavra o cão, quando a palavra cita, voltou a porca voltou a lamaçal, tal, tudo, voltaste a comer com o vômito, né? É como o cão que volta para o seu vômito, tal. A figura de cão na palavra é sempre relacionada ao inimigo, ao diabo. Em vários momentos a palavra vai fazer essa menção. Agora, o porco é uma figura do religioso, né? A gente trazendo para cá, para o nosso dia a dia. Jesus diz lá, não jogue as vossas pérolas aos porcos. Por que não joga as pérolas aos porcos? Porque passa direto. Ele vai comer, vai sair, tchau, o porquinho foi embora. Vai passar direto. Agora, e a ovelha? É ruminante. A diferença entre os dois é essa. O que significa ser ruminante? Os animais ruminantes podem ter 2 ou mais estômagos, né? Tem uns que tem vários estômagos, camelo, tem vários animais, mas a ovelha tem 2 estômagos. Ou seja, um fica como depósito, né? E o outro é o que vai fazendo a digestão. Então, essa que vai para o depósito, ela come, se alimenta na hora, vai para o depósito lá, para esse outro estômago. O outro vai fazendo a digestão. Essa que está no depósito, o que ela faz? O que é o ruminar? Comer novamente. É mastigar. Né? Então, o que a ovelha faz? Ela traz de volta para a boca. É meio nojento, né? Mas dá para entender. Ela traz de volta para a boca e mastiga tudo de novo. Vai mastigando de novo. Isso leva tempo. Um camelo fica sem se alimentar, ó. Né? Isso. Leva tempo. Ruminar, mastigar novamente. Os alimentos voltam do estômago para a boca. Dessa forma, ela retém o alimento por muito mais tempo, absorvendo o máximo possível dos nutrientes. Ou seja, aquilo foi para o estômago, ela mastigou, foi. Ela volta de novo, ela vai absorvendo, ruminando. Ela vai ruminando o alimento, ruminando. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Né? Assim devemos ser nós, né? Com a palavra de Deus, ao receber essa palavra. De forma prática, o que a gente precisa? Como que a gente recebe com mais firmeza? Como que a gente acompanha essa palavra com fé? A gente pega essa palavra, guarda essa palavra, apega-se firmemente, considera atentamente e rumina essa palavra. Vai ruminando. Certamente, isso requer de nós, muitas vezes, um preço. Ruminar a palavra, né? Tiago diz que a gente deve acolher que a gente viu lá para a salvação da alma, com mansidão a palavra. A gente atende com peso a palavra, mas a palavra deve ser acolhida com mansidão. Com suavidade. Deve ser acolhida com calma, no espírito. Onde que essa palavra vai ficar lá guardadinha para você ruminar de novo? No espírito. Se ela ficar na alma, ela é sufocada. Esse que é o problema de quando a gente vai, né, de ministrar uma palavra que vem do nosso intelecto totalmente, 100%. Né? A coisa vem de uma mistura, vem de uma alma, e é só intelectual, só vai ficar aqui. Intelecto para intelecto. Não sai de um espírito para um espírito. Não gera vida. Não gera vida. Aquilo que Deus quer que gere vida é aquilo que vem dele. Ele é a semente, não é? Ele é a semente. Quando ele não é a semente, ou quando misturam a semente com outra coisa, a mistura da alma e espírito que sai daquela mistura, para a obra do Senhor também não serve. Quanta mistura tem, né? Nossa. Eu pesquisando essa questão da ovelha e do porco, eu achei um porco interessante. Tem um porco lá no Reino Unido, que ele é criado lá, também está em extinção já, né? Já é considerado em extinção. Chama porco-ovelha. Você olha a foto, é uma ovelha. Porque ele rumina, casco fendido, né? As unhas divididas. Não, ele não rumina, quer dizer. Tem o casco fendido, as unhas divididas e tem lã.
Você olha assim, você fala, meu Deus, vem cá, ovelha. Mas Por dentro. não rumina. Por fora parece que é. É, no Reino Unido. Mas por dentro não rumina. Como que... Quem sabe se rumina ou se não rumina olhando de longe? Parece a mesma coisa. Se a gente pegar vamos ver, uma faca e abrir, a gente vai ver que lá dentro tem o quê? 2 estômagos, ou 1. Lá a gente vai descobrir se rumina ou se não rumina. A palavra vem fazer também esse trabalho na nossa vida, né? A adaga lá, a faca, vem entrar, penetrar, ela mostra, nos expõe, fala, olha, como se ela dissesse, olha, Christian, você está com um estômago, né? Olha aí, tá vendo? Você tem um estômago, por isso que a palavra não fica, por isso que é uma mudança, uma transformação. Ela nos expõe, ela traz as nossas entranhas para fora, para ser tratada, lança luz, né? Aquela questão das coisas estarem patentes, todas as coisas estão patentes, né? A Deus, descobertas. Se a gente olhar um jardim, o jardim está lindo. Perfeitinho. Um jardim com uma pedra lá no meio. O jardim está lindo. A gente olhando, nossa, que lindo o jardim, está florido, tal, tudo. Mas a palavra, Deus sabe o que tem debaixo daquela pedra. A gente não sabe. Então é como se uma espada, algo entrasse debaixo daquela pedra e levantasse aquela pedra. Aquele jardim que é lindo, aí você vai ver que lá embaixo tem um monte de larvinha. Um monte de coisinha impura ali. Um monte de coisinha pura. Bom, irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa espada é fundamental para nós na carreira proposta. É aperfeiçoamento para aqueles que estão se deixando levar para Cristo. A palavra ela aperfeiçoa para nos levar para o que é perfeito. Por que essa obra tem que acontecer e ela é tão drástica, ela tem que nos transformar, porque nós precisamos estar em Cristo para sermos perfeitos em Cristo. Perfeição em Cristo não tem nada a ver com perfeição da alma, perfeição humana, uma alma perfeita que sabe todas as coisas, que sabe fazer tudo. Não, é perfeição em Cristo. É espiritual, é no Espírito. É disciplina. A palavra também é disciplina para os filhos que estão sendo conduzidos à glória. Todo esse texto que a gente viu hoje, ele se complementa muito bem com Hebreus 12. Quando vai falar lá da aprovação, da disciplina, né, do povo ser disciplinado pelo Senhor, o Senhor disciplina aqueles a quem ama e tal. Esse é um aspecto que a gente não entrou hoje, mas com certeza falaremos disso, né? E é um aspecto também muito importante nesse processo, nessa questão dessa palavra que entra para trazer, entra trazendo disciplina, lançando luz, né? Bom, irmãos, Hebreus 4:11 diz, para finalizar, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A palavra diz várias vezes, esforcemo-nos, corramos, né? Se você vê Hebreus aí 4:3, diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, entrarão... Não é exatamente esse versículo. Aqui, ó, no capítulo 6, no versículo 18, diz, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Você percebe que tem um movimento aí? Que tem uma, né? Nessas palavras que o autor vai usando ao longo de Hebreus, a gente vê aí uma urgência na obra do Senhor, de nos conformar a Cristo. E a gente também vê um coração de Deus maravilhoso querendo nos levar para o descanso dele, né? A gente vê, olha, Deus querendo falar. Se Paulo sentia as dores de parto, imagina o Senhor, irmãos. Né? Nessas palavras vemos a urgência do Senhor em nos introduzir no seu descanso, que é Cristo. Irmãos, louvemos ao Senhor por sua bendita palavra. Sejamos gratos por sua insistência e misericórdia em falar o tempo todo conosco. Tem alguma dúvida que Deus tem falado na sua vida? A gente não tem. É livro, é o irmão, é a música, o Espírito Santo usando de diversas formas. Claro, principalmente a sua palavra, escrita, ministrada, que ele deixou. Mas de diversas formas. Deus fala. Não tem nos faltado falar. Sim. Não tem nos faltado. Nós devemos louvar muito o Senhor por isso, pela sua misericórdia.
né? Que Ele não tem cessado de falar, né? Que o Senhor, por sua graça, nos habilite na carreira proposta a não resistirmos ao que fala. E a sermos da fé para a conservação da alma. Amém? Esse é um outro versículo que talvez a gente veja mais para frente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado pela graça do Senhor, Senhor Jesus, pelo Teu falar, Pai, incessante nas nossas vidas, Pai. Ó Senhor, que a Tua palavra realmente penetre, Senhor, perscrute o nosso ser, Senhor Jesus, nos exponha, Pai, traga transformação para as nossas vidas, Senhor Jesus, que possa dividir nossa alma do nosso espírito, Senhor Jesus, nos fazendo andar no Espírito, andar no Senhor, Senhor Jesus. Oh, Pai, sermos introduzidos no Teu descanso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor forme Cristo na nossa vida, Deus. Nós carecemos, Pai, necessitamos, Senhor Jesus. E muito obrigado, Pai, por essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E que o Senhor complete essa boa obra na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.